Seja bem-vindo ao Coisas de Cuba, o podcast onde você encontra notícias, informações e causos de quem vive na ilha. Eu sou Márcia Chueri, faço a criação e gravação e o Fernando Carvalho faz a produção e edição do material. Antes de mais nada, quero expressar nossa profunda tristeza pelo falecimento do grande intelectual cubano Iroel Sanches, fundador do blog La Pupila Insomne. Eu dou essa referência do blog porque muitos dos ouvintes devem conhecê-lo por seus artigos publicados no blog do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, onde a gente publica em português. Mas o Iroel era muito mais, e eu vou contar um pouquinho sobre ele. Ele começou a militância como estudante e membro da União de Jóvenes Comunistas. Foi membro da UNEAC, União de Jornalistas, Escritores e Artistas de Cuba, com ação marcante no setor da cultura e comunicações. Foi fundador de editoras, entre elas a Editora Abril, que é a maior de Cuba. Foi também um grande colaborador do canal Telesur e criou programas para a televisão cubana, como A Pupila Assombrada, que trata de temas culturais e políticos não só de Cuba, mas de toda a América Latina. Se quiser ver os vídeos, você pode buscar pelo YouTube, onde vai encontrar os dois canais. Um se chama La Pupila Assombrada e o outro La Pupila Insomne. O Iroel tinha somente 56 anos, estava em plena capacidade intelectual e vai fazer uma falta enorme. Como disse uma amiga, não é momento para perder revolucionários como o Iroel. Muito triste mesmo. Agora, outro comentário que eu não posso deixar de fazer. E este não é triste, mas indignante. O grupo musical cubano Buena Fé esteve em turnê pela Espanha este mês e foi atacado por fascistas que se dizem apoiadores de Pátria e Vida. Em consequência, tiveram pelo menos 2 shows cancelados nos estados de Salamanca e Zamora, por pressão dos fascistas sobre os donos dos locais do espetáculo. Para quem não se lembra, Pátria e Vida é título de uma música lançada em Miami, em contraposição à palavra de ordem de Fidel Castro, Pátria ou morte, venceremos. Percebe? Fidel dizia, ou garantimos nossa pátria, ou podemos morrer por ela, mas venceremos. Pátria e Vida é uma jogada de marketing. Quer sugerir que se Cuba se deixar dominar pelos Estados Unidos, os cubanos terão pátria e vida ao mesmo tempo. O que, como sabemos, é uma falácia. Vejam o que aconteceu com os porto-riquenhos, que perderam sua pátria e não têm direito a decidir sobre a própria vida. O slogan Pátria e Vida acabou se tornando uma referência dos grupos de cubano-americanos contra-revolucionários e parece que também dos que são acoitados pela extrema-direita espanhola. Esses que se dizem grandes defensores da liberdade, mas não suportam que músicos cubanos como Israel Rojas, o líder do grupo Buena Fé, cantem livremente. Fica aqui nosso repúdio a essa perseguição sem trégua a qualquer cubano que tenha coragem de se assumir revolucionário. Os fascistas gritam que são a favor da liberdade, mas isso só vale para quem faz o que eles querem. Bom, você está vendo que hoje está difícil fazer um podcast divertido. Entre tristeza e indignação. Mas não se preocupe, porque vai ter assunto bacana também, sim. Vê lá se a gente vai perder essa oportunidade. Primeiro, eu vou contar como foi que eu saí correndo para Cuba nos últimos dias deste mês de abril para participar do 1º de maio lá. E hoje também vai ter. Você já foi para Cuba? Conta para nós. A participante é a Mônica Flávia, amiga da Yáscara, que contou sua experiência no episódio anterior, o 62. A Yáscara e a Mônica foram juntas a Cuba entre março e abril, numa viagem turística de 15 dias, e toparam nos trazer ainda fresquinha a emoção que elas sentiram.
Mas vamos começar com a minha viagem e o que eu encontrei na ilha. A decisão de ir foi rápida e ao mesmo tempo complicada. Tanto que eu comprei a passagem na véspera de viajar, imagine. Eu fui acompanhando uma delegação do PCO, o Partido da Causa Operária, porque eu sou filiado ao partido e porque eu conheço Cuba. Meio assim de guia político-turística. Mas brincadeiras à parte, voltar à ilha foi uma emoção enorme. E eu estou super agradecida pela oportunidade. Primeiro, porque eu reencontrei amigos quase irmãos, apenas 3 meses após ter saído de Cuba, dizendo que eu não tinha a mínima ideia de quando voltaria. E não tinha mesmo, né? Mas em 3 meses, veja só, eu pude voltar. Foi muito bom receber o carinho deles. É tão caloroso, é tão uma volta ao lar. Enfim, muita emoção mesmo. Mas também foi importante, foi emocionante, porque dessa vez eu estava do outro lado da cabine de tradução. E é bem diferente, né? Foi divertido, assim, foi uma situação um pouco inusual para mim. Bom, como eu fui sozinha, fiquei hospedada com um casal de amigos que são realmente como minha família. A esposa desse casal foi minha companheira de mestrado lá no ano 2000. Então deu tempo de matar a saudade, relembrar muitos momentos, mas também de ouvir em primeira mão toda a dificuldade que os cubanos estão enfrentando. Não só deles, né, mas principalmente deles, porque eu fiquei quase todo o tempo lá. Bom, além disso, viajar com companheiros do partido também foi uma experiência muito especial, muito gratificante. Eles são bem mais jovens que eu. Eu fiquei assim meio de tia velha, acompanhando, e me deu uma enorme alegria vê-los em ação. É impressionante como eles são preparados e a disposição que eles têm para a militância. Fez toda a diferença, realmente. Até aqui eu contei o lado pessoal. Agora vamos ao que interessa sobre Cuba, que é para isso que não me pagam. A primeira coisa é, por que o 1º de maio deste ano não foi na Praça de la Revolución? Sabe, aquela praça imensa onde fica o Palácio de la Revolución e também aqueles enormes retratos do Che e do Camilo? Todo mundo conhece essa imagem de Havana. Essa praça é famosa por muitas razões. É uma das maiores do mundo e muitos discursos do comandante foram feitos ali. Então, por que não foi lá? Simples. A crise de combustíveis em Cuba está tão grave que decidiram não utilizar ônibus para transportar as pessoas, os trabalhadores que vivem mais distantes da praça. Daí, decidiram por um 1º de maio descentralizado. No Malecón, dentro do município Plaza de la Revolución, que é onde fica a praça, né? Fizeram o ato central, com os moradores de 5 municípios de Havana: Habana Vieja, Centro Habana, Playa, Cerro e do município Plaza de la Revolución. Ao mesmo tempo, houve vários atos em outras regiões da cidade. Foi pena, né? Porque os companheiros do PCO não tiveram a oportunidade de ver um daqueles atos massivos com mais de 1 milhão de pessoas, assim, que deixam a gente com água na boca. Mas, na verdade, não é a primeira vez que isso acontece. Durante o período especial também fizeram assim, porque é uma questão de bom senso, né? A outra questão é, por que o 1º de maio foi celebrado no dia 5? Parece até engraçado, né? É 1º ou é 5? Mas a resposta também é simples. Na véspera, ou seja, no dia 30 de abril, caiu uma tempestade fortíssima provocada por um tornado que passou pela Flórida. Para ver como Cuba fica pertinho dos Estados Unidos, quando tem esse tipo de fenômeno na Flórida, a ilha é atingida pela periferia do evento. Daí, muita chuva, muito forte, e maré muito alta, com invasão do mar no Malecón. Então avaliaram que seria melhor não realizar grandes concentrações no dia seguinte e passar os atos para o dia 5. Foi só isso mesmo, tá? Mas não é só, né? Em 3 meses, desde que nós voltamos para o Brasil,
a situação econômica na ilha piorou muito. Eu fiquei chocada e triste com o que eu vi e ouvi. Os preços estão, eu diria, olhando assim de fora como leiga, estão fora de controle, incompatíveis com os salários. A inflação é brutal. A situação dos combustíveis talvez seja mais visível neste momento, porque é um comércio totalmente estatal e a escassez afeta a todos. O transporte coletivo escasseia, os famosos táxis coletivos, que eram chamados de carros de 10 pesos, agora custam mais de 100 pesos. Dependendo da distância, podem chegar a mais de 200 por percurso. Ou seja, tem pouco ônibus, mas o trabalhador não consegue pegar um táxi de 200 pesos para ir trabalhar. As pessoas que têm carro, ou mesmo que usam carro do trabalho, têm de fazer filas que duram mais de 24 horas para conseguir abastecer. Bom, deixa eu esclarecer. A fila dura mais de 24 horas, mas as pessoas não ficam lá todo esse tempo, comendo e dormindo no carro, não é isso. Elas recebiam uma senha e tinham de esperar a vez. Então passavam pelo posto de gasolina de vez em quando para perguntar em que número estavam. Na verdade, eles já mudaram o sistema 3 vezes. Depois disso, já tentaram avisar por WhatsApp e também fizeram por aplicativo. Mas, infelizmente, não tem tecnologia que supra a escassez. E quando há muita escassez, seja do que for, os preços sobem e também acontecem os desvios e o mercado informal. É o que acontece em qualquer lugar do mundo, inclusive Cuba. Eu não digo isso para justificar nada, porque a situação é realmente exasperante, as pessoas ficam muito irritadas e críticas também, E claro que eu também fico indignada com os que se aproveitam da situação para ganhar dinheiro ilegalmente. O que eu digo é que isso é o que acontece em situações de escassez. Aparecem os espertinhos, os aproveitadores. O outro lado disso é: a principal razão da escassez de alimentos, remédios e combustíveis em Cuba é o bloqueio. E agora também a inclusão de Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo. Essa segunda coisa aí, a inclusão na tal lista, é tão injusta, tão vergonhosa e cruel, que sério que eu não sei nem o que dizer. Me faltam palavras para expressar o que eu penso disso. A lista é totalmente arbitrária, não precisa ter base em dados reais. Os Estados Unidos fazem a lista como eles querem e a impõem ao mundo. O caso da ilha é um exemplo claro. Cuba nunca praticou, financiou ou estimulou atos terroristas. Pelo contrário, após a Revolução, Cuba foi alvo e vítima de atos terroristas patrocinados a partir dos Estados Unidos. E se consideramos que a invasão da Baía dos Porcos foi também um ato terrorista, já que foi feito por mercenários, Cuba foi vítima de terrorismo patrocinado não só a partir de, mas pelo próprio governo dos Estados Unidos. Aliás, como sabemos todos, se tem um país que merece estar nessa lista, é justamente os Estados Unidos, que financiam, por exemplo, o Estado sionista e terrorista de Israel. Israel pratica terrorismo de Estado contra o povo palestino desde sempre, mas nunca vai ser mencionado na lista, porque a inclusão na lista é arbitrária e autoritária e não tem o objetivo de combater o terrorismo. Isso é muito importante que fique claro, porque às vezes até a esquerda escorrega, dizendo, está na lista, a lista do terrorismo. Não, a lista tem esse nome, mas não tem esse objetivo. E o pior, assim, não tem a quem recorrer disso. Não é uma coisa de que o país pode reclamar por vias legais. Não tem um tribunal aí onde o país possa ir dizer, escuta, por que eu estou nessa lista? A única possibilidade de mudar isso é uma forte campanha da opinião pública internacional. Então, pode anotar aí. É abaixo o bloqueio e é retirada imediata de Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo. Bom, o 1º de maio foi menor do que o de costume, mas foi lindo
e com muita participação dos trabalhadores. Eu fui caminhando, né? Fui andando até lá, no Malecon, porque eu estava no Vedado, né? E encontrei pelo caminho muitos grupos de trabalhadores que iam por empresas, né? Eles se reuniam no local de trabalho e iam. E também famílias inteiras que iam participar. Gente, inclusive pessoas bem idosas. Encontrei gente andando de bengala, de muleta, mas que não podia faltar ao ato de 1º de maio. Daí a gente encontrou também, já no ato, estrangeiros. Fizemos uns contatos ótimos de muitos países. E foi incrível a quantidade de cubanos que vieram pegar nos nossos jornais, fazer fotos juntos, bater papo, falar da situação e perguntar sobre o Brasil. Todos sabem o que aconteceu durante o governo do Coiso, sobre a prisão do Lula, sobre a anulação dos processos, as eleições. Dá para dizer que muitos cubanos entendem melhor o que acontece aqui que uma boa parte dos brasileiros. Isso é resultado de informação bem dada, de meios de imprensa independentes dos grandes monopólios e de um povo educado e culto. Já no dia 2 de maio, aconteceu o Encontro Internacional de Solidariedade a Cuba, no Palácio de las Convenciones. Eu sempre me emociono muito nesses encontros, porque a gente encontra, vale a redundância, representações de tudo quanto é lugar, inclusive de outros povos oprimidos pelo imperialismo, como os palestinos e os saharauis. Onde mais eles poderiam se reunir, né, não? Tinha de ser na ilha. Mas também tinha uma delegação enorme dos Estados Unidos, o que é muito importante, porque são eles que levam informação verdadeira e confiável para lá. Se vai depender da imprensa de lá, imagine, né? Vai chegar nunca. É maluco, porque você conversa com os norte-americanos, né? E são a maioria de jovens, e muitos são de partidos, de esquerda e tudo. E às vezes eles nem sabiam do bloqueio, assim, eles se surpreendem. Bloqueio? Estados Unidos bloqueia? Porque essa informação não chega lá. Bom, eu já estou terminando a minha parte. Eu acho que contei do 1º de maio, foi muito legal. 2 de maio, a minha viagem louca. Ai, não contei a viagem de volta, foi bem maluca, porque eu viajei ao lado de 2 caras da TFP, do Panamá para cá, claro, né? Fazia muito tempo que eu não via esses rapazes com essa roupa estranhíssima que eles usam. Eu fiquei tensa, eu confesso que foi uma viagem bem tensa. E eu não entendi nada. Será que eles estão abrindo uma filial no Panamá? Pode ser, né? Vocês lembram da TFP? Tradição, Família e Propriedade? Aquele horror? É um grupo paramilitar. Enfim, tive que viajar ao lado deles. Mas eu estou terminando essa minha parte, agora vamos para a participação dos amigos do podcast. Então, escute agora. Você já foi para Cuba? Conta para nós. Hoje com a participação da Mônica Flávia. E aí, Mônica? Você foi para Cuba, né? Conta para nós como foi. Olá, pessoal. Quem já foi a Cuba? Eu cheguei de lá há 4 dias. E isso era um sonho muito antigo, de 40 anos atrás, quando eu fiz faculdade de História. Mas o que eu pude ver lá está muito além do que a gente estudou nos livros. E eu vi o quanto estávamos equivocadas e não consegui mensurar a diferença do que líamos e do que vivenciamos em 2 semanas na ilha. O tempo foi bem menor do que a gente gostaria, mas a disponibilidade foi essa, 2 semanas. Ficamos bastante tempo em Havana, desses 15 dias, e depois fomos para Varadeiro. Havana, a aventura começou no aeroporto. A luminosidade e o calor já nos impactou ali. É,
é um clima muito acolhedor. Eu adoro o verão, então eu achei, já começou dali, eu achei tudo muito iluminado. A avenida larguíssima que nos levou para o centro de Havana. Foram 30 minutos, a gente desfrutando muito e eu verificando a minha ignorância. A gente ficava vendo em filmes, em tudo, somente os carros antigos. E eu vi que tem de tudo: carros novos, carros usados, carros lindos, carros velhos, feios, ônibus, moto demais. E a gente foi desfrutando cada um desses minutos até chegar ao centro. E verificando como que a arquitetura é rica, muito rica. Os bairros, a gente visitou bastante bairros, muitas vezes a pé, a maioria das vezes a pé. E tem bairros com bastante casas que depois ficamos sabendo que eram as mansões e que depois viraram embaixadas. São bairros de casas gigantes que a gente ficou imaginando que realmente tinha que ter uma revolução, né? Tamanha desigualdade. Isso, inclusive, eu acho que tem que haver no mundo todo, porque a desigualdade econômica, social é um crime, né? E agigantado em Cuba pelo bloqueio, né, criminoso dos Estados Unidos. Outra coisa que eu verifiquei, como os ambientes são amplos, os ambientes públicos, as praças são muito grandes, os museus, tudo muito, muito grande e limpo. Foi uma coisa de impressionar, foi arrebatador e, e olha, a gente ficou muito sensibilizado com tudo o que nos aconteceu. Eu tive uma experiência na antiga igreja de São Francisco, que hoje é um museu sacro. E eu tinha apenas uma nota de 500 pesos e a entrada era menos do que isso. E eu quis entrar, o porteiro, né, não tinha troco para minha nota. Ele falou: vai ali na frente, na igreja da frente, desculpa, na loja da frente, e tenta trocar isso, né, para você entrar e tudo. Eu fui na loja da frente, pedi para trocar, a moça, muito gentilmente, assim como todos os cubanos, ela mexeu lá no dinheiro dela e não tinha como trocar. Ela pegou o valor da entrada e me deu. Eu falei: não, não quero, quero. Ela: não, vai lá, é um regalo, vai lá, vale a pena visitar. E realmente valia a pena. A gente chegou lá. Eu entrei nessa antiga igreja de São Francisco, no Largo de São Francisco, que, aliás, é maravilhoso, e fomos presenteadas com um ensaio de orquestra, de coral, de jovens, adolescentes e jovens adultos, com muitos instrumentos. Foi assim muito arrebatador, muito, muito lindo. A gente ficou muito emocionado com aquelas músicas clássicas fantásticas. Olha, aconteceram muitas coisas. Outra dessas foi a gente procurando comida no primeiro dia. A gente não estava familiarizado com os valores e procurando de restaurante em restaurante, paladar em paladar, no bairro Centro, entre a Havana Velha e o Vedado. E tem os rapazes que ficam acolhendo os turistas, as pessoas, abordando, né, para levar para dentro dos restaurantes. Aí ele falou, dispôs o que ele tinha para oferecer. A gente, no primeiro dia, como não tínhamos noção, achamos caro. Ele insistiu e depois a gente falou: não, é caro. Ele foi tão sincero, eu achei, que ele disse: olha, o que é que a gente pode fazer para fazer com que vocês comam direito no meu país? E vocês não podem sair daqui sem comer direito. Foram muitas coisas impressionantes assim. Um capítulo à parte é o povo cubano. É clichê falar que eles são bonitos, que eles são alegres, que eles são coloridos, mas é muito mais do que isso, é muito mais mesmo. Eles são gentis, eles são disponíveis,
eles não têm aquele estresse que a gente sente aqui com o brasileiro, sabe? Eles têm tempo para poder te dar uma informação. E são sedutores, eles fazem isso de uma maneira muito elegante, muito delicada, muito engraçada. Te ajudam no que eles podem. E, e é muito interessante. A gente vivenciou isso várias vezes. Se eu for me lembrando aqui, eu vou contando demais. Então, com isso, é muito difícil de comparar, deixar de comparar com a vida que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente custa relaxar, com o que a gente aprende, de medo e desconfiança das pessoas, né? Então, a gente custou entender que a gente lá pode se sentir segura, que a gente pode abordar as pessoas, que elas podem nos ajudar, podem ser simpáticas sem querer algo em troca, o que aconteceu muitas vezes. Mas aconteceu também de sermos abordadas de forma muito sofisticada para oferecer charuto, para oferecer charuto mais barato numa casa de pessoas, trabalhadores, em prol de criancinhas com câncer. Isso acho que acontece em todo lugar, né? Tentar se aproveitar do turista, de uma pessoa menos avisada, né? De um desavisado qualquer. Voltando à comparação, eu vejo que aqui no Brasil, pelo menos na minha cidade, tem um pet shop e um salão de beleza em cada esquina. No quarteirão tem vários. E lá em Cuba, eu vi que isso não tem, e tem ao contrário, né? Em vez disso, tem faculdades, escolas, hospitais. A gente foi surpreendida com som nas ruas o tempo inteiro. Ora música clássica, ora rock and roll, que você pode entrar e paga uma pequena taxa, né? E entra e desfruta. É uma cidade muito rica em cultura. As pessoas são cultas, são informadas, todo mundo sabia do nosso presidente. As pessoas perguntavam como que o Lula estava se saindo aqui no Brasil. As pessoas sabiam da nossa língua, né? Ao contrário dos estrangeiros, né? Que não fazem ideia do que é o Brasil, onde fica o Brasil, qual a língua falada de outros estrangeiros, né? A gente achou muito legal isso. Eles são bastante cultos e informados. Varadeiro. Ficamos 4 noites no resort em Varadeiro e depois vimos que foi uma escolha bobinha. A gente queria descansar porque a gente andou muito, muito, muito em Havana e Varadeiro tem praias maravilhosas, muito um azul assim estonteante, como o que a gente não vê aqui, né? No Brasil, tão azul turquesa, tão verde turquesa assim, uma areia fininha, uma delícia. O resort é resort. Como Márcia disse no podcast anterior, tanto aqui quanto na Bahia, quanto em Varadeiro, é sempre a mesma coisa, cheio de turista querendo apenas pegar sol. Então, é um capítulo à parte. O que me deixou chateada e talvez até um pouco angustiada é porque eles não aceitam a moeda cubana lá. Eles estão em Cuba e não aceitam a moeda cubana. Só serve dólar estadunidense e o canadense. Não, e euro. Não aceitam a moeda do próprio país deles. Parecia que estávamos num universo paralelo. Comida. Comemos em diversos lugares em Havana. Comemos nos paladares, preços muito bons e com tempero delicioso. Teve uma pizza que a gente comeu até mais de uma vez, 100 pesos cubanos, uma pizza muito gostosa de queijo com molho de tomate muito bem feito. Comemos nos restaurantes dos hotéis, num restaurante caro, achei caríssimo, mas a gente se deu esse luxo numa noite. Comemos num restaurante do governo, que era cheio de cubanos, muitos cubanos, eu acho que só cubanos, inclusive. Era um domingo, então tinha muitas famílias e tinha de tudo. Tinha carnes, peixes, lagosta, sobremesa, suco,
Suco muito doce, essa é outra observação. Eles comem muito açúcar, tudo tem muito, muito doce. Para o meu paladar, pelo menos, eu fiz essa observação, açúcar demais. E eu, ao contrário do que a minha ignorância cria, que não haveria tanta disponibilidade de alimentos assim. Porque eu ouvi, não, muita crise, muita inflação. Sim, crise, inflação, bloqueio, tudo isso. Mas eles têm oportunidade de comer tudo, né, que eu comi e com preços possíveis. Fomos a uma sorveteria muito grande, muito, muito grande, e que uma bola de sorvete era 9 pesos. Eu não vi turista nesse lugar. Eles servem numa vasilhinha de plástico com uma colherinha de metal, tudo completamente reciclável, né? Claro que dá para ser reutilizado. Muito saboroso, apesar de doce. E muita gente ali se deleitando, né? Com uma tarde gostosa, com sorvetinho em família, entre amigos. Muito legal. O nosso hotel ficava em Vedado. E como viajamos só mulheres, a gente não teve ousadia assim de ficar numa casa de cubanos. Por ignorância e por medo mesmo, porque aqui no Brasil, com tanto feminicídio, com tanta misoginia, a gente ficou temerosa, né? E as pessoas também, essas são mulheres, só mulheres e tal. Enfim, ficamos num hotel no Vedado e íamos a pé pelo Malecón todos os dias para o centro, para a Havana Velha, para aqueles lugares da outra parte da cidade. O Malecón é um caso à parte. A gente quase custava chegar nos lugares traçados para chegar, porque era música, era instrumento de sopro, era gente dançando, gente sentada namorando, fumando, bebendo uma cerveja, bebendo morritos, algumas barraquinhas que serviam essas bebidas assim à noite. É um caso à parte, você ficar ali respirando aquele ar oceânico e com tanta música ao redor e os carros lindos passando naquela avenida muito, muito larga e limpa. É muito legal. Eu fico falando e com esse filme passando assim na minha retina, eu sinto muita vontade de voltar, de ficar mais tempo, de estar lá várias vezes, de levar muita gente para conhecer e para desfazer esses mitos, essas equívocos que as pessoas pensam que Cuba é. Né? A gente mesmo, que queria tanto, que estudou, acha que estudou um pouco, a gente se surpreendeu várias vezes, a gente se impactou, a gente ficou arrebatado, a gente ficou muito emocionadas. Nós ficamos emocionadas, várias vezes a gente chorou muito, rimos demais. Foi uma viagem inesquecível. Eu adoraria poder voltar sempre. Bom, eu não preciso acrescentar nada. A fala da Mônica explica direitinho porque eu tenho Cuba como minha segunda pátria e morro de saudade de viver lá. Então, de presente, vai um vídeo do Buena Fé, o grupo que eu mencionei no início, que foi perseguido pelos fascistas na Espanha. A música se chama Morada. Eu acho assim que ela pode ser entendida como uma música de amor romântico. A morada pode ser o amor pessoal, o amor da outra pessoa. Mas também pode ser ouvida, e é assim que eu a escuto, como uma declaração de amor a Cuba, ou à pátria de cada um, aquele lugar, não necessariamente material, onde você se sente acolhido. E é a minha música, hoje, né? Depois de ter passado esses dias em Cuba. Então vamos encerrar. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de divulgar, porque a gente só conta com os parceiros do canal para levar nossa mensagem. Tchau, fique com o vídeo.
he llegado a casa, porque hay un beso que higienizando desplaza toda la escoria del día, despojos la hojarasca, restaura igual aniquila si alguna espora amenaza. Sé que he llegado a casa, si está el bullicio que cobija mis fantasmas, salen las cosas perdidas desde escondites de infancia, surcan de nuevo mi mundo, no más lo quiera mi alma, no más lo quiera mi alma. Sé que he llegado a casa, si los instintos inconformes han dejado de buscar pozos donde se ahogue mi sed, pero el hambre siempre duela por igual. No hablo de una pared, puede ser o no ser, puede estar o no estar. Su amor es mi morada, una armadura que simula ser herrumbe, pero yo la sé dorada. Su amor es mi morada, la predicción más eficiente cuando advierte madrigal o puñalada. Su amor es mi morada, la libertad que solamente va completa si a su libertad atada, no posa de incondicional petrificada, diseña pasos aún después de pisotear. Sobre el abismo no promete ser las alas, si caigo cae la cosa no es tan complicada. Su amor es mi morada. A casa, si hasta la solitaria muerte de mi fin sin soledad, gotas de una tarde feliz y campanas roncas vuelven a doblar, canto de cicatriz, indulgencia feroz y un amor sin piedad. Es que es mi morada, la certeza que represa la nobleza frente a la idiotez malvada. Su amor es mi moral, luego es corriente que alimenta los torrentes de esta fe que ya es cascada. Un juramento que aunque me traiga tormento tiene luz y fundamento de las cosas más sagradas. Sobre el abismo no prometo ser la sal,